Aleluia. João capítulo 5 começa dizendo que havia uma festa entre os judeus. Era uma festa importante. E Jesus, sendo judeu, sobe para Jerusalém. Por quê? Porque ali havia uma festa acontecendo. Até aqui, nada fora do normal. Olhe para cá, festa é lugar de alegria. Festa é lugar de celebração. Festa é lugar de gente sorrindo, de gente comemorando, de gente vivendo esse bom momento. Só que o texto não para na festa. Por que eu digo isso? Porque João vai dizer que quando Jesus chega em Jerusalém, a Bíblia diz que simultaneamente, paralelamente à festa, existia um tanque. Só que no tanque não tinha festa. No tanque não tinha música. No tanque não tinha comemoração. No tanque tinha cego. No tanque tinha coxo. No tanque tinha paralítico. No tanque tinha manco. No tanque tinha muita gente deprimida, muita gente angustiada, carregando esse problema. Isso já está me ensinando algo logo no início dessa mensagem. Porque a festa e o tanque estão no mesmo lugar, na mesma cidade, no mesmo ambiente. Ou seja, enquanto nessa manhã muitos estão vivendo alegria, outros estão vivendo dor. Enquanto alguns estão celebrando, outros estão colocando a mão na cabeça e dizendo: como é que eu vou sair dessa? Tem gente sorrindo, mas tem gente chorando. Tem gente que nesse mês de dezembro, nesse ano de 2025, teve uma porta aberta. Mas tem gente que pode falar assim: pastor, a porta fechou. Fale comigo, tudo no mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo tempo, tudo convivendo lado a lado. Olhe para mim, e Jesus sabe muito bem operar na festa. Jesus sabe muito bem transformar água em vinho. Jesus sabe entrar onde está todo mundo alegre. Mas o texto diz que Jesus percebe algo. Jesus percebe que além da festa existe um tanque. E Jesus faz algo que só Ele sabe fazer. Pergunta o que, pastor? Jesus sabe mudar itinerário. Por que eu digo isso? Porque enquanto muitos estão mirando a festa, Jesus está indo para o tanque. Isso aqui é muito importante, porque Jesus não ignora quem está celebrando. Jesus sempre se move. Jesus e essa coisa filântropa de se mover sobre a necessidade do indivíduo. Agora pense comigo, querida igreja, nessa manhã de domingo. Não pense que no tanque tinha pouca gente, não. Porque o texto deixa muito claro, Rodrigo, que existia uma multidão. Fale comigo, muita gente. Agora você olha essa multidão e cada um com um problema diferente. Tem gente com problema de saúde, tem gente com problema financeiro, tem gente que o problema é na família, tem gente que o problema é emocional, tem gente que o histórico é difícil. Aí no meio daquela multidão, Jesus olha para um homem específico, e entre tantos, um chama a atenção. O texto diz que aquele homem estava enfermo fazia 38 anos. Gente, pensa comigo, não são 38 semanas, nem dias, nem meses. 38 anos é uma vida inteira vivendo essa realidade. Então qual é a pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo? Por que aquele homem não saiu dali? Quem é que ficaria 38 anos no mesmo lugar, esperando a mesma coisa? E a resposta está no mesmo contexto. Aquele tanque era conhecido como o lugar do milagre. As pessoas olhavam e diziam: algo sobrenatural acontece ali. E alguém pode olhar e dizer assim: agora entendi porque ele está 38 anos lá. Porque ali é o lugar do milagre, por isso que ele não sai dali. Mas para onde ele iria, pastora Clara, pastor Bruno, a não ser do lugar do milagre? Isso me ajuda a entender algo muito rema nessa manhã de domingo. É
É por isso que a gente vê pessoas no nosso meio, na nossa comunidade de fé, que ainda não teve o problema resolvido, mas ainda continua aqui. Está machucada, está sofrendo. Tem áreas da vida que estão vulneráveis. E alguém pergunta: por que você ainda continua aí? E a resposta muitas vezes é essa: e eu vou para onde? Eu vou para onde? Se o lugar do milagre já não está acontecendo o milagre, eu vou para onde? Gente, esse homem não está ali porque ele gosta do tanque. O homem está ali porque ele não vê outra opção. O homem acredita: se eu sair daqui não tem mais nada que eu tenho que fazer. Aí é nesse cenário, por favor, é nesse cenário que Jesus entra. Fale comigo: não é na festa, é no tanque. Porque, pastor Serginho, quando a gente lê esse texto, quase sempre a primeira impressão é essa: o problema daquele homem era a doença. Ele era paralítico, ele não andava, ele estava enfermo. Pronto, ponto, fechou o diagnóstico, está aqui. Fale comigo: mas enquanto o homem fecha o diagnóstico, Jesus não fecha o diagnóstico. Jesus olha para aquele homem e enxerga algo além do diagnóstico. Sandrinha, se o problema daquele homem fosse só físico, a história não tinha começado falando de tempo. E a Bíblia começa falando sobre os 38 anos. Os anos ali não está à toa. A Bíblia poderia dizer assim: havia um homem enfermo em Betesda. Você concorda comigo? Kátia, mas ele faz questão de dizer há quanto tempo aquele homem estava enfermo. Por que eu digo isso? Porque aquele tempo não afeta só o corpo. Aquele tempo afeta a alma. 38 anos esperando, 38 anos vendo gente entrar e sair, 38 anos vendo gente ser ajudado, 38 anos o camarada vindo para a campanha sexta-feira à tarde ouvir gente dar testemunho. Deixa eu te falar algo: quem vive muito tempo esperando começa a mudar por dentro. Tem gente aqui não, só onde eu fui esses dias, e faz tempo que eu fui em algum lugar, né? Tem gente aqui, irmão, aqui não, esse é costume de pregador. Vamos lá, tem gente que não está só cansado, que não está cansado só da luta, está cansado do tempo, está cansado da espera, está cansado do ainda não. Porque Deus não curou, porque Deus não abriu, porque Deus não salvou, porque não aconteceu. Então, se a gente não souber lidar com o tempo vai virando um peso, o tempo vira um castigo. Então, cada dia que passa, cada ano que passa, cada viradão que eu venho, está se tornando um castigo. É por isso que a gente conhece tanta gente ansiosa. Não, olha para ela, tanta gente ansiosa, tanta gente deprimida. É por isso que tem gente que não consegue mais confiar no governo de Deus. A pessoa até acredita que Deus cura, pastora Clara. A pessoa até acredita que Deus salva. As pessoas até acreditam que Deus abre portas. Mas quando o problema é com ela, Rita, quando o tempo passa e nada muda, a confiança começa a ser abalada. Aí vem cobrança. Aí não só a cobrança de fora, vem a cobrança de dentro. Vem das pessoas ao redor. A pergunta que o salmista ouviu é essa, Gerlan: onde está o teu Deus? Sabe o que é mais interessante, Rayane? Que a Bíblia não responde essa pergunta, que Davi não responde essa pergunta para quem perguntou. Davi responde essa pergunta para a própria alma. Ele vai dizer: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Irmão, quando a gente está sofrendo com o tempo, a gente não precisa discutir com todo mundo. Você precisa aprender a conversar com a sua alma. Tem muita gente que eu sei entrou angustiado. Será quando, Saulo? Será hoje, pastor? Será que é mês que vem, pastor? Será que é amanhã, pastor? Deus te trouxe nessa manhã para te lembrar de algo simples. É simples, mas posso falar, irmão? É difícil de viver. É simples, mas é difícil de viver.
Pensa assim: qual vaso? Você não controla o tempo. Você não consegue acrescentar um fio de cabelo, a não ser hoje os nossos tratamentos, né? Você não consegue acrescentar um fio de cabelo na tua cabeça. Ah, se eu pudesse adiantar as estações. Ah, se eu pudesse adiantar o relógio. Levante a sua mão e diga assim: mas eu creio que ainda Deus controla. Olhe para mim, por favor, igreja. O problema contempla o homem aqui. O problema daquele homem não era só o corpo. O problema aqui era o que o tempo tinha feito com ele. Jesus faz uma pergunta que humanamente não faz sentido. O camarada está enfermo, Val, há 38 anos. E Jesus pergunta: você quer ser curado? Essa pergunta não é óbvia, minha amiga. Não é óbvia, não é. Mas ela é reveladora. Por que eu digo isso? Porque alguém que está cheio de fé responde o quê? Claro! É hoje! Sim! Mas quem está decepcionado não responde. Quem está ferido não responde. Quem está cansado não... Posso falar, irmão? Quem está decepcionado não responde. Quem está ferido explica. E esse homem explica. Ele não diz não. Ele não diz sim. Ele diz: oh Senhor, não tem ninguém que me ajude. Ou seja, irmão, o problema não é só o corpo. O problema aparece e agora é outra camada que é exposta. Primeiro foi o tempo. Segunda camada, vai falar assim: qual, pastor? Pergunta, Vaz, fala assim: qual, pastor? Se o primeiro foi o tempo, o segundo problema dele são as pessoas. Ele está dizendo assim: eu esperei, eu tentei, eu acreditei, Vitor, só que ninguém ficou. Esse homem não perdeu só as forças das pernas. Esse homem perdeu foi a confiança nas pessoas. Ele perdeu a esperança nas pessoas. Vem comigo, eu estou cheio de Jesus aqui. Tem uma palavra de Jesus para entregar nessa manhã de domingo. A doença é só um detalhe. O problema verdadeiro estava mais profundo. Estava onde? Estava na alma do camarada. E quando aquele homem diz para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém. Rafa, ele está falando algo a mais do que parece. Ele não está dizendo assim: eu estou sozinho no tanque. Não. Ele não está dizendo: eu não confio mais em ninguém. Não. Ele está dizendo assim: Senhor, eu já tentei acreditar nas pessoas, mas eu me decepcionei. Gente, pensa comigo. E essa é uma das feridas mais dolorosas que alguém pode carregar. Por que eu digo isso? Porque a decepção com o tempo ela machuca. Só que com as pessoas isso me paralisa. Por que eu digo isso? Porque quem se decepciona com pessoas começa a fechar o coração. Irmão, aí começa a levantar defesas. Nenhuma igreja presta. Posso até congregar, mas não me envolvo, porque eu sei que se me envolver é B.O. Aquela coisa toda, quem sabe, aquele papo. Quero distância. Não quero, olha, irmão, eu só quero ser aquele irmão que chega, eu vou ser o último a chegar e o primeiro a ir embora. Não quero contato com ninguém. E é por isso que o decepcionado não se entrega mais. Olha para mim. É por isso que o decepcionado está perto, mas ele não está dentro. Ele até frequenta, mas ele não se envolve. Ele até vem, mas não confia. Vamos lá. Não sinalize, mas eu sei que tem gente aqui que já foi ferida por gente próxima. Ferida por quem prometeu te ajudar. Ferida porque alguém disse assim: estou junto. Ferido porque alguém que parecia ser confiável não foi tão confiável, te expôs. Aí depois disso você muda. Aí começa a olhar para todo o gesto ao redor com suspeita. Está te abraçando? Já sei, interesseiro. Palavra? Falsidade. Estou cuidando de você. Isso é mentira. O texto está... Yasmin, olha para mim. O texto está mostrando isso com muita clareza. O homem não está dizendo: ninguém me cura, Jesus. O homem está dizendo: Xandão, ninguém me ajuda. Ou seja, irmão, o problema não é só um milagre. O
problema aqui é relacionamento. E quando a alma, camarada, entra nesse lugar, Neide, a gente começa a julgar o verdadeiro como fosse falso. A gente começa a usar aquela experiência ruim como filtro para tudo que está na vida da gente. A pessoa está ouvindo aqui, Deus está fazendo aqui, falando, ou está falando assim, teatro. A gente vê um casal andando de mão dada e fala assim, tudo fachada. A gente ouve alguém falar de amizade e fala assim, não existe não, meu irmão, já foi o tempo de amizade verdadeira. Fala assim, por que, profeta? Fala em inglês, fala assim, por que, prophet Harvard? Estava com saudade de falar isso. Porque ela nunca viveu verdadeira amizade. E aquilo que eu não vivo, eu passo a desacreditar. É por isso que tem gente, aqui não, só onde eu fui daqui a 2 meses atrás, decepcionada com a igreja, decepcionado com o pastor, com o crente, com liderança, com o ministério. Não é porque tudo mudou, é porque alguém marcou a vida dela fundo demais. Deixa eu falar algo aqui com muito cuidado, mas com muito temor ao Espírito Santo. Não adianta Deus curar o corpo se a tua alma está ferida. Não adianta Deus resolver situações externas se o meu coração continua amargurado. Diegão, tem áreas na nossa vida que remédio não entra. Tem áreas na nossa vida, olha para mim, que terapia não alcança. Tem áreas na nossa vida que conselhos não resolvem. É por isso que Jesus não ignora a dor daquele homem. Ele não discute com aquele homem. Ele não corrige aquele homem. Jesus deixa o camarada falar. Fala, irmão, sabe por quê? Fala assim, por quê, irmão? Porque antes de Jesus levantar o corpo, Jesus queria curar a alma dele. Você já ouviu alguém falando assim, eu vou para a igreja, pastor, mas eu não quero me envolver. Eu até acredito, mas eu não confio nas pessoas. Eu até sirvo, pastor, mas eu não me entrego. E Deus está mostrando agora nesse texto que isso também é uma prisão. Não é só tanque físico, é tanque emocional. Posso falar, irmãos? Jesus não veio só para curar pernas. Jesus veio para curar coração também. Jesus veio para sarar relacionamento também. Jesus veio para sarar casamento também. Jesus veio para sarar amizade também. Jesus veio para tirar dúvida. Jesus veio para tirar suspeita que mora enraizada dentro de nós. Irmão, posso falar? Porque quando a pessoa é ferida, ela até anda, ela até prega, ela até canta, ela até ora, mas ela anda carregando aquilo para todo lugar que vai. É marassúria. Irmão, se não dá para dar glória, diz pelo menos ai. Deus está dizendo nessa manhã de domingo, eu cheguei aqui não foi para curar só a tua parte física, que é muito boa também, mas eu trouxe você aqui para que você seja pleno naquilo que eu vou fazer a partir dessa cura física. Exatamente por isso, é a foto? Exatamente isso que depois de Jesus mostrar a realidade do tanque, a palavra está me apresentando agora, pastora Luísa, outro homem que também foi ferido por pessoas. Eu tenho 10 minutos. Que também teve processos doloridos, longos, mas que o camarada passou por uma cura interior. Escute, anota para não esquecer, registra, faz um history para não esquecer. Antes de você chegar no lugar do crescimento, Jesus vai lhe curar por dentro. A Bíblia é muito clara quando vai nos mostrar do crescimento. A Bíblia nunca vai mostrar alguém avançando sem antes ser curado. Por isso que depois de mostrar um homem que foi curado pelo tempo e livre das pessoas, as Escrituras me apresentam outro homem. Viveu um longo processo, foi ferido por pessoas, precisou ser curado por dentro,
Escute, antes de você ocupar o lugar de autoridade, você tem que passar pelo processo da cura de relacionamentos. José, fala comigo, José. Grita, José. José não começa a história fraco. A história já diz assim, Tiago, sonhador. O camarada já começa com promessa. O camarada já começa com visão. Mas é uma palavra tão clichê, mas eu vou aplicar porque eu sei que você gosta. Mas a promessa não anula o processo. Visão não elimina tratamento. Sonho não substitui caráter. Entre o sonho e o cumprimento, José passa pelo processo de traição. Ser vendido, caluniado, na prisão injusta. Perceba algo importante aqui. A Bíblia nunca diz que José perdeu a fé em Deus. Mas a Bíblia diz e mostra que José foi profundamente marcado pelas pessoas. Assim como aquele homem do tanque. José foi ferido por quem deveria cuidar de José. José foi ferido por quem deveria estar perto. Olha para mim, por favor. Deus não tira José do processo rápido. Fala, ai. Deus não encurta o caminho. Fala, ui. Deus não pula etapas. Fala, meu pai. Posso falar? Porque o que está em jogo aqui, na história de José, não era onde José chegaria. O que está em jogo aqui era o que José se tornaria. Quando José chega no Egito, cresce, prospera, destaca. Mas Deus ainda não coloca José no governo. Fala assim, por quê? Porque antes do governo, Deus precisava resolver algo dentro de José. E a Bíblia está mostrando isso de forma muito simples e clara. José tem filhos. O primeiro filho de José recebe o nome específico, Manassés. Aí José explica o porquê do nome. Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Isso aqui não é detalhe, irmão. Isso aqui é princípio. Por que eu digo isso, minha amiga Neide? Porque esquecer aqui não é perder a memória. Esquecer aqui não é fingir que nada aconteceu. Esquecer aqui não é apagar a história. Esquecer aqui, José está dizendo, eu estou curado aqui, ó. José está dizendo, eu não esqueci sozinho. Deus me fez esquecer. Pegue na mão de alguém, por favor, para ele acordar que tem 5 irmãos quebrando o pescoço que eu estou vendo aqui de cima, aleluia. Aperta a mão dele até ele saber que ele está na igreja viva. Fala assim, se prepare. Manassés está gerando na tua vida agora. Não amnésia, mas confiança no Deus que te faz absorver tudo o que foi feito, mas que não se torna para você, aleluia, impedimento, se torna passarela para você acessar um tempo novo. Há um ano novo com promessas de Deus sobre você. Olha para mim, irmão. Vou acabar agora. Enquanto Manassés não nasce, a ferida continua. Enquanto Deus não trata o coração, o passado vai continuar governando o meu presente. Posso falar? Tem gente que viveu decepção há 3 décadas. Na verdade, Noé saiu e deixou a chave da arca com você. Você está com raiva do leão até hoje. Mas quando o nome daquela pessoa é citado, aparece. A ferida sangra. Aleluia. Você quer crescer, irmão? Quer crescer ou não quer? Deixa Jesus fazer. Deixa Manassés nascer. Eu tenho 5 minutos aqui. Se Deus promovesse José antes de Manassés, José iria governar com mágoa. Se Deus promovesse José antes de Manassés, José ia governar com vingança. José ia governar com feridas abertas.
É por isso que depois de Manassés, respira fundo, dá um sorriso aí, dá um sorriso, que tem 5 irmãos me causando medo. Me dá um sorriso aí. Fala assim: depois de Manassés, vem Efraim. E qual o significado de Efraim, Juninho? Deus me fez crescer. Eu queria tanto que você reagisse a essa palavra, porque eu estou assim, cheio de tanta expectativa para o ano de 2026. Levante a sua mão e diga assim: Manassés, obrigado porque você foi gerado na dor, na luta. Mas obrigado porque você me mostra que sempre que tem um Manassés, tem um Efraim chegando também. A ordem espiritual não muda na tua vida. Primeiro Deus fará você esquecer, para depois Deus fazer você crescer. O homem precisava sim de cura para sair dali. José precisou sim de cura para poder governar. E a mensagem é a mesma para a gente hoje. Levanta a mão, aleluia. Antes de Deus mudar o cenário, eu estou mudando o teu interior, diz o Senhor. Porque quando eu curo por dentro, o avanço vem no próximo passo. Vem do jeito certo, sem excluir ninguém. Poxa aí, vem comigo, vem. Você quer crescer? Então deixa Jesus te fazer esquecer. E até transbordar. E derrama a sua glória. Derrama a sua glória. E enche-me. E até transbordar. E derrama a sua glória. Derrama a sua glória. O homem do tanque precisava andar. Só que mais do que isso, o homem do tanque precisava não ser mais quem ele era. É por isso que Jesus simplesmente não só cura, Jesus direciona. E qual foi a direção de Jesus para o homem? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmão, essa ordem aqui não é só física, não. Essa ordem é espiritual. Levanta, muda de posição, toma o teu leito, muda em relação ao passado, anda, muda de direção. Não, Jesus não manda. Jesus podia mandar. Cadê o Diegão? Vem cá, Diego, cadê ele? Pega aqui o leito, por favor, profeta. Rápido que eu estou com pressa. Agora Jesus, vem, aleluia. Pega lá, pega, profeta, pega. Aleluia, vem cá. Jesus não podia dizer assim: eu vou apagar, eu vou extinguir esse leito aqui, eu vou apagar esse leito, eu vou tacar fogo. Não podia. Podia. Jesus manda o homem, pega, anda. Deus está te dizendo: eu não quero que às vezes apague as coisas, eu vou ressignificar aquilo que um dia fizeram com você. Aquilo que um dia queria te paralisar, agora anda com você como testemunha. Levanta a sua mão. Você não vai acabar o ano de 2025 com vergonha, sendo chamado por aquilo que a tua impossibilidade te marcou. Deus está te dizendo nessa manhã de domingo: eu farei disso o teu maior testemunho. E você vai ter propriedade de dizer: feri, chorei, padeci, mas olha o que o Senhor fez com a minha dor. Levanta no teu lugar. O Deus Emanuel, enche-me. Peça a Ele. E até transborda. Tu és o pão do céu. Peça a Ele, enche-me. E até transborda. Tu és o pão do céu. O Deus Emanuel,
Olhe para mim, por favor. até transbordar. Talvez eu sei que você não esteja mais onde você esteve um dia. Só que ainda você pensa como você pensava antes. Só que você ainda reage como você reagia antes. Só que você ainda espera como você esperava antes. E Deus está dizendo nessa manhã: eu não te curei para você viver com medo. Eu não te levantei para você viver desconfiado. Eu não mandei você andar para você viver preso por dentro. Porque quando Deus cura a tua alma, o teu caminho muda, a espera muda, as relações mudam, a forma de andar muda. O tanque vira ponte, passado. O poço vira testemunho. O leito vira sinal de vitória. Irmão, posso falar? Quem entende isso não precisa se justificar para ninguém. Levanta, carrega o que ficou para trás e anda. Fala, vamos lá, procura pelo menos 1000 pessoas nessa manhã de domingo. Se desculpa, profeta, mas tem um profeta do teu lado aqui cheio do Espírito Santo. Aponta para ele, aponta para ela, vai. Tem gente chorando aqui, eu sei. Tem gente revivendo alguns passados que começaram a aleluia algum tempo. Vamos lá, Pedro. Vem para cá, Pedro, vem para cá. Abre o Pedro, corre aqui, Pedro. Você vai fazer o que eu vou fazer com o Pedro. Você vai fazer para esse irmão do teu lado aí. Aponta para ele assim, vai. Como um bom pentecostal diz, com olhar de profeta, aleluia. Fala assim, rapaz, levanta. Fala, levanta. Toma o teu leito. Isso que você passou não foi para te desnudar. Isso que você passou foi para te potencializar. Fala para ele, levanta. Toma o teu leito. Assume uma nova rota para 2026. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos cantando a Ele. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Canta isso, igreja. Se tu tens a palavra de vida eterna. De novo, Juninho. Para onde nós iremos? Vamos, só a igreja cantando, só a igreja. Tu és o pão do céu, o Deus. Enche-me até transbordar. Pegue na mão do seu irmão, vamos cantar isso. Levanta a mão dele aí. Você tem um alimento nessa manhã que fará você caminhar mais 40 dias, conforme o profeta Elias caminhou com a força daquela comida. Canta! Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu. Enche-me e até transbordar. Derrama Sua glória, derrama sua glória. Eu quero mais, eu quero tua glória, Jesus. Enche-me